Olá, eu sou Victor Luan, estou aqui com Riquelme. Olá, eu sou o Kaique, estou aqui com o Andrew. Boa tarde para todos. E hoje nós vamos entrevistar o Andrew Sobre 11 de setembro. Como os atentados de 11 de setembro influenciaram a maneira como o Ocidente enxerga o Oriente Médio e o islamismo. Os atentados eles tiveram um impacto profundo e duradouro na forma como o Ocidente passou a enxergar o Oriente Médio e o islamismo, tanto no campo político e geopolítico, quanto no imaginário social e cultural. Antes de 2001, o islamismo era, para grande parte dos ocidentais, uma religião pouco conhecida. Após os atentados, passou a ser frequentemente associada ao terrorismo, ao fanatismo e à violência, devido ao fato de que os autores dos atentados eram membros da Al-Qaeda, que é um grupo que dizia lutar em nome do Islã. Os atentados levaram os Estados Unidos e seus aliados ocidentais a adotarem uma nova postura em relação ao Oriente Médio, o início da guerra ao terror liderada pelos Estados Unidos com intervenções militares diretas no Afeganistão em 2001 e no Iraque em 2003. Justificativas políticas baseadas na ideia de proteger o mundo livre do extremismo islâmico foram amplamente utilizadas para legitimar ações militares e vigilância global. Muitos países muçulmanos passaram a ser vistos como potenciais focos de radicalismo, o que influenciou políticas externas, controle migratório e alianças estratégicas. Nos países ocidentais, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, aumentaram as políticas de vigilância. Passageiros árabes e muçulmanos passaram a sofrer perfilamento racial em aeroportos e fronteiras. Comunidades muçulmanas dentro do Ocidente foram constantemente monitoradas e sofreram restrições sobre o pretexto de prevenção ao terrorismo. A mídia também teve um papel central na construção dessa imagem. Filmes, séries e noticiários passaram a retratar árabes e muçulmanos como os inimigos do Ocidente. Essa representação criou um choque de civilizações no imaginário popular, conceito difundido por Samuel Huntington, que defendia a ideia de um conflito inevitável entre o Ocidente cristão e o Oriente Islâmico. A cultura pop reforçou a narrativa de um mundo dividido entre os bons ocidentais e os maus os muçulmanos. Os atentados de 11 de setembro transformaram o olhar ocidental sobre o Oriente Médio e o islamismo, reforçando medos, estigmas e divisões culturais. A religião islâmica, que possui mais de 1,8 bilhão de seguidores e grande diversidade interna, passou a ser injustamente vista como sinônimo de violência. Em contrapartida, também impulsionou debates sobre multiculturalismo, tolerância e as consequências do imperialismo ocidental, ajudando a expor desigualdades e tensões históricas entre as duas regiões. Então, Andrew, o que a guerra do Afeganistão dos anos 70 tem a ver com o 11 de setembro? A Guerra do Afeganistão teve um papel fundamental e direto na origem dos grupos que, décadas depois, promoveram o 11 de setembro. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão para apoiar o governo comunista local, que enfrentava rebeldes islâmicos. Esses rebeldes ficaram conhecidos como os Mujahideen, os lutadores da fé. Eles viam a invasão soviética como uma guerra santa, uma jihad, contra um invasor ateu. Muitos jovens muçulmanos de todo o mundo islâmico viajaram para o Afeganistão para lutar entre eles. Osama Bin Laden veio da Arábia Saudita. Os Estados Unidos viam a invasão soviética como uma oportunidade de enfraquecer a União Soviética durante a Guerra Fria. Por isso lançaram a Operação Ciclone, uma das maiores operações secretas da CIA. Nessa operação houve financiamento e armas norte-americanas que foram enviadas aos Mujahideen. O Paquistão e a Arábia Saudita também serviam como intermediários, treinando e armando combatentes. A ideia deles era: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, os Estados Unidos ajudaram a criar, armar e treinar grupos islâmicos radicais, que mais tarde se voltariam contra eles. Quando os soviéticos se retiram em 1989, o Afeganistão entrou em um caos de guerra civil. Vários grupos mujahideen começaram a disputar o poder. E do meio desse conflito surgiram o Talibã, um movimento ultra-religioso que tomou o poder em 1996 e impôs uma interpretação extremamente rígida da Sharia, que é a lei islâmica. A Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden, formada por ex-combatentes de guerra que queriam expedir a Guerra Santa contra o Ocidente, que considerava corrupto e opressor aos povos muçulmanos. Após serem apoiados pelos Estados Unidos contra os soviéticos, esses mesmos combatentes passaram a ver o Ocidente como um novo inimigo, especialmente depois que tropas americanas foram instaladas na Arábia Saudita, na década de 1990.
É importante entender que a Arábia Saudita não é um simples país para os muçulmanos. Lá está localizada a Meca, a cidade mais sagrada para o Islã. A Al-Qaeda começou a atacar interesses ocidentais. O bombardeio das embaixadas americanas na África em 1998, o ataque ao navio USS Cole em 2000 e finalmente o 11 de setembro de 2001, o ataque mais devastador. A guerra do Afeganistão dos anos 70 não causou diretamente o 11 de setembro, mas criou o terreno político, militar e ideológico que tornou o atentado possível. Os Estados Unidos, ao tentarem combater o comunismo, acabaram fortalecendo o extremismo islâmico. Quando esse extremismo se voltou contra o Ocidente, as consequências foram trágicas, culminando no ataque do 11 de setembro de 2001. Andrew, o que o 11 de setembro revelou sobre a vulnerabilidade da globalização e da segurança internacional? O 11 de setembro foi mais do que um ataque contra os Estados Unidos. Ele abalou a própria lógica de globalização e revelou as fragilidades do sistema de segurança internacional no início do século XXI. Nos anos 1990, o mundo vivia o auge do otimismo globalista. O fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim pareciam marcar o início de uma nova era de cooperação e integração global. As economias estavam cada vez mais interconectadas. Os fluxos de informação e pessoas se ampliavam e o comércio internacional crescia. Muitos acreditavam que a globalização traria paz e prosperidade, tornando as guerras obsoletas. Os atentados mostraram que a mesma rede global que conecta o mundo também o torna vulnerável. Os terroristas usaram instrumentos de globalização para atacar o centro de poder ocidental. Os aviões comerciais usados foram parte da infraestrutura global de transporte. Foram transformados em armas. Sistemas financeiros e de comunicação internacional foram usados para movimentar dinheiro e planejar ataques. O grupo da Al-Qaeda operava como uma organização transnacional, sem território fixo, aproveitando brechas nas fronteiras e na vigilância global. O ataque revelou que o mundo globalizado é interdependente, mas também exposto, já que qualquer vulnerabilidade em parte do sistema afeta o todo. Antes de 2001, a segurança internacional era pensada em termos estatais e militares, exércitos, fronteiras, armas nucleares. O 11 de setembro mostrou que o maior perigo não vinha mais dos estados, mas de atores não estatais, invisíveis e descentralizados. Um pequeno grupo, sem território e sem exército, conseguiu paralisar a maior potência militar do planeta. As instituições internacionais como a ONU e a OTAN demoraram a reagir, porque o sistema jurídico e diplomático não estava preparado para esse tipo de ameaça. O conceito tradicional de segurança nacional tornou-se obsoleto diante do terrorismo transnacional. Os ataques também mostraram como a economia global é vulnerável a choques externos. As bolsas de valores despencaram e os voos internacionais foram suspensos por dias. A confiança nos mercados globais foi abalada. Empresas e governos passaram a investir bilhões em segurança cibernética, fronteiriça e financeira. O medo do terrorismo passou a afetar o turismo, o comércio e até a liberdade de circulação, pilar central da globalização. O 11 de setembro redefiniu prioridades e alianças globais. Os Estados Unidos passaram a adotar uma política externa mais intervencionista e unilateral, justificando guerras em nome da segurança global, como no Afeganistão e no Iraque. Países aliados reforçaram leis antiterrorismo e vigilância sobre cidadãos, mesmo à custa da liberdade civil. A confiança entre os povos diminuiu e cresceu a desconfiança em relação a imigrantes, muçulmanos e estrangeiros em geral. O mundo tornou-se mais controlado e desconfiado, marcando o fim da globalização ingênua dos anos 1990. O 11 de setembro quebrou o mito da invulnerabilidade do mundo globalizado, mostrou que a globalização não é apenas econômica, mas também de riscos e ameaças. A partir dali, o foco da política internacional mudou. Da cooperação global para a segurança global, da confiança para o controle, da abertura de fronteiras para a vigilância e restrição. Em outras palavras, o 11 de setembro revelou que quanto mais conectado o mundo está, mais exposto ele se torna. Então, Andrew, como você acha que o caso do Edward Snowden tem a ver com isso? O caso de Edward Snowden está diretamente ligado às consequências do 11 de setembro, especialmente no que diz respeito à segurança internacional, à vigilância em massa e à vulnerabilidade da globalização. Edward Snowden era analista da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Em 2013, ele vazou milhares de documentos secretos que mostravam que os Estados Unidos haviam criado um sistema global de vigilância em massa, espionando cidadãos comuns, líderes políticos e diplomáticos de outros países, empresas de tecnologia e comunicação no mundo inteiro. Essas revelações chocaram o mundo porque mostraram o nível de controle e invasão à privacidade que os governos alcançaram em nome da segurança.
Depois dos atentados de 2001, o governo dos Estados Unidos criou uma nova doutrina, segurança acima de tudo, com medo dos novos ataques terroristas. O país aprovou o Patriot Act, uma lei que ampliava o poder das agências de inteligência, autorizava interceptações telefônicas e vigilância digital sem mandado judicial, permitia o monitoramento de comunicações de pessoas suspeitas de terrorismo, conceito muito amplo e vago. Com o tempo, essas práticas se expandiram até atingirem praticamente todos os usuários da internet e telefone do mundo. Ou seja, o sistema de vigilância que Snowden denunciou nasceu como resposta direta ao 11 de setembro. O caso Snowden também expôs um aspecto crucial. A mesma infraestrutura global que permite a conectividade mundial, a internet, redes de telecomunicação, dados em nuvem, também pode ser usada como ferramenta de controle. A globalização criou uma rede única de informação e os Estados Unidos estavam monitorando grande parte dela. Isso revelou a assimetria de poder na globalização. Embora o mundo seja interconectado, quem controla a informação controla o sistema. Em outras palavras, o caso Snowden mostrou que a globalização da informação também significa a globalização da vigilância. Após o 11 de setembro, a ideia de segurança internacional passou a incluir segurança cibernética, inteligência digital. Os Estados Unidos justificaram os programas de vigilância da NSA como necessários para prevenir os novos atentados, detectar comunicação de terroristas em tempo real e proteger aliados dentro da chamada Guerra do Terror. No entanto, as revelações de Snowden mostram que o alcance da espionagem ia muito além do combate ao terrorismo, envolvendo política, economia e diplomacia, o que acabou abalando com a confiança entre os países aliados. O caso Snowden é, de certa forma, o capítulo seguinte do 11 de setembro. O 11 de setembro criou o medo e a necessidade de vigilância. O caso Snowden revelou o preço dessa vigilância, o mundo onde a segurança e a liberdade entram em conflito direto. Ele mostrou que a globalização não tornou o mundo apenas mais livre, mas também mais transparente, rastreável e controlável, por quem detém o poder tecnológico e político. Então, Andrew, como os atentados afetaram os direitos humanos? Os atentados de 11 de setembro tiveram profundas consequências para os direitos humanos, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo todo. Em nome da segurança nacional e do combate ao terrorismo, diversos governos ampliaram poderes do Estado e restringiram liberdades civis, o que gerou uma das maiores tensões contemporâneas entre segurança e direitos humanos. Logo após os ataques, prevaleceu a ideia de que, para garantir a segurança, é preciso abrir mão de certas liberdades. Isso criou um paradoxo central. Até que ponto um Estado pode limitar direitos individuais em nome da segurança coletiva? O 11 de setembro inaugurou uma era de exceção permanente, em que práticas antes consideradas ilegais ou antiéticas foram justificadas como necessárias para evitar novos ataques. Pouco tempo após os atentados, o Congresso americano aprovou o Patriot Act, já falado aqui, uma das leis mais polêmicas da história recente. Ela ampliou drasticamente os poderes do governo. Outro símbolo da violação de direitos humanos pós 11 de setembro foi a prisão de Guantánamo, em Cuba, criada em 2002. Ela abrigava combatentes inimigos, detidos sem julgamento. Lá ocorriam privações de sono, choques, torturas físicas e psicológicas, prisões sem acusação formal nem direito à defesa, e a negação do status de prisioneiro de guerra, burlando as convenções de Genebra. O caso de Guantánamo se tornou um símbolo mundial de enfraquecimento dos direitos humanos, sob o pretexto de segurança nacional. Outros países seguiam o mesmo caminho. Inspirados pela Guerra do Terror dos Estados Unidos, diversos governos aprovaram leis antiterrorismo, que ampliavam poderes policiais e limitavam liberdades civis. O Reino Unido, a França e a Alemanha reforçaram a vigilância e endureceram leis de imigração. Rússia, China e Turquia usaram o discurso antiterrorista para reprimir opositores políticos. Em muitos lugares, direitos de refugiados e muçulmanos foram violados sob a alegação de segurança. Assim, o 11 de setembro não só mudou a política dos Estados Unidos, mas legitimou práticas autoritárias em escala global. A vigilância digital, inicialmente criada para detectar terroristas, evoluiu para monitorar populações inteiras, como vimos no caso do Edward Snowden. Os programas de espionagem da NSA coletavam informações de milhões de pessoas, inclusive cidadãos inocentes. Isso representa uma violação direta ao direito à privacidade, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 12. A ideia de estar sempre sendo vigiado criou o que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de vigilância líquida, um controle invisível, constante e global. O 11 de setembro também afetou o próprio sistema internacional de proteção dos direitos humanos. A ONU e a Corte Internacional de Justiça foram muitas vezes ignoradas pelos Estados Unidos em suas ações militares. O discurso de guerra preventiva e ataques cirúrgicos fragilizou a legitimidade do direito internacional. A guerra ao terror criou zonas cinzentas jurídicas, onde a lei internacional era suspensa em nome da segurança.
Assim, o atentado não apenas matou milhares de pessoas, ele também abriu uma crise moral e jurídica sobre o papel dos direitos humanos em tempos de medo. Os atentados do 11 de setembro abalaram o equilíbrio entre liberdade e segurança. O mundo entrou em uma era que a defesa contra o terrorismo passou a justificar restrições de direitos fundamentais. O desafio contemporâneo é reconstruir esse equilíbrio, garantir segurança sem destruir as bases democráticas e humanitárias que a própria segurança pretende proteger. Como resumiu o filósofo Giorgio Agamben, após o 11 de setembro, marcou o início de um estado de exceção permanente, onde os direitos podem ser suspensos indefinitivamente sob o pretexto de uma ameaça invisível. Quem foi o Osama Bin Laden? Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden foi o fundador e líder da Al-Qaeda, a organização terrorista responsável pelo atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1957 em Riad, na Arábia Saudita, e morreu em 2 de maio de 2011, no Paquistão, morto por forças especiais dos Estados Unidos. Ele era muçulmano sunita, era filho de um bilionário saudita ligado à família real, cresceu com riqueza e prestígio, mas adotou uma visão radical do Islã. Bin Laden estudou administração e religião islâmica em uma das universidades mais consagradas do país, onde teve contato com movimentos islâmicos radicais, influenciados pelo pensamento Wahhabita, corrente ultraconservadora do Islã. Durante a guerra do Afeganistão dos anos 70, ele abandonou o conforto da vida de elite, viajou ao Afeganistão para lutar contra a invasão soviética, fundou redes de financiamento, treinamento e recrutamento de combatentes muçulmanos, os chamados Mujahideen. Foi nesse exato contexto que nasceram as raízes da Al-Qaeda. Em 1998, perto do fim da guerra, Bin Laden criou formalmente a Al-Qaeda, a base em árabe. A ideia era manter unida uma rede global de combatentes islâmicos que lutariam pela defesa de Ummah, a comunidade muçulmana mundial. O objetivo declarado: expulsar os infiéis das terras islâmicas e restaurar um governo islâmico baseado na Sharia. Com o fim da guerra, ele voltou para a Arábia Saudita, mas entrou em conflito com o governo local e acabou expulso, refugiando-se no Sudão e depois no Afeganistão, sob proteção do Talibã. Bin Laden via os Estados Unidos como o principal inimigo do Islã por 3 razões principais: presença militar americana na Arábia Saudita, a terra sagrada para os muçulmanos, após a Guerra do Golfo em 1991. A influência cultural e política ocidental sobre o mundo islâmico, vista como uma forma de corrupção moral e espiritual. Ele então declarou uma guerra santa, uma jihad contra o Ocidente, principalmente contra os Estados Unidos. Antes do 11 de setembro, a Al-Qaeda já havia realizado outros ataques. Em 1993, a tentativa de explosão do World Trade Center em Nova York. Em 1998, a explosão das embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. Mais de 200 pessoas morreram. Em 2000, o ataque ao navio USS Cole, no Iêmen. 17 marinheiros americanos foram mortos. Mas o 11 de setembro que marcou o auge da sua ação terrorista. Sob o comando direto de Bin Laden, 19 militantes da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais nos Estados Unidos. 2 atingiram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa. O 4º caiu na Pensilvânia, após a resistência dos passageiros. Cerca de 3.000 pessoas morreram. Foi o ataque mais mortal da história dos Estados Unidos e mudou completamente a política mundial. Após os atentados, Bin Laden se tornou o homem mais procurado do mundo. Os Estados Unidos lançaram a guerra ao terror, invadindo o Afeganistão em 2001 para derrubar o Talibã, que o abrigava. Depois de quase 10 anos de busca, ele foi localizado em 2011 no Paquistão, onde vivia escondido em uma mansão. Foi morto por forças especiais da Marinha dos Estados Unidos, em uma operação secreta ordenada pelo presidente Barack Obama. Mesmo morto, o legado de Bin Laden continua visível. A Al-Qaeda inspirou outros grupos extremistas, como o Estado Islâmico. O 11 de setembro redefiniu as relações internacionais, a segurança global e o equilíbrio entre liberdade e vigilância. Ele se tornou um símbolo do terrorismo global moderno e do confronto entre extremismo religioso e o mundo ocidental.